Obrigado, então, pelo convite. É um desafio, né, interessante a gente falar com públicos de diferentes formações. E é o que eu vou tentar, mas eu queria deixar claro o seguinte: a minha formação, como foi dito aí, é uma formação basicamente das ciências biológicas, e eu não vou falar de filosofia aqui, eu vou tentar fazer algumas colocações que eu acho que são pertinentes para o debate. Então pode ser até que em algum momento haja também propriedade, algum termo que tenha significado diferente, propriedade, mas eu acho que essa ideia que o IAT tem defendido em relação ao que é a pesquisa transdisciplinar. Seriam pessoas com formações diferentes, com vieses diferentes, com modos de enxergar o problema diferentes, dialogando e tentando encontrar uma solução que é superior à contribuição das disciplinas isoladamente. Então, eu acho que a minha contribuição nesse caso é falar dentro da minha perspectiva, não achando que ela é melhor que qualquer outra, mas é uma perspectiva que é importante para o debate. Então, este é a forma que eu vou encaminhar aqui na minha apresentação. Outra coisa também que eu gostaria de dizer logo no início é que eu talvez decepcione algumas pessoas, eu vim aqui mais fazer perguntas do que respostas. Na verdade, eu acho que nessa área, eu pelo menos tenho muito poucas respostas, agora tenho muitas perguntas. Mas talvez seja interessante o debate. Vou começar dizendo que o pressuposto filosófico de uma mente autônoma, independente do cérebro, controla o cérebro, ele não encontra suporte empírico e, ao contrário, aponta a consciência como uma propriedade emergente da atividade e da complexidade do sistema nervoso. Qual que é a emergência da consciência, das bases biológicas da consciência? Esse é um problema provavelmente o mais difícil e mais presente atualmente nas ciências biológicas. Isso não é só uma opinião minha. A revista Science, em 2005, ela comemorou 125 anos de existência. Então ela fez uma coisa interessante, que ela circulou entre os seus colaboradores um questionário pedindo para eles dizerem quais seriam as principais questões colocadas para a ciência nesse momento, nesse século. E depois eles selecionaram 125 questões, dessas 125 questões, 25 que eles chamaram de Big Questions. E no topo dessas Big Questions estavam as bases biológicas da consciência. Então, na verdade, como eu falei, isso não é uma opinião minha só, é também de todos os cientistas que colaboraram com a ciência. Por que não se acredita numa mente autônoma? Então, existem várias experiências empíricas e há casos que são, alguns até clássicos, né? Tem um que já é mencionado em várias edições, que é de um indivíduo chamado Phineas Gage, que ele trabalhava na ferrovia na Nova Inglaterra, no século XIX, e ele sofreu um acidente, uma explosão, e uma barra de ferro perpassou o crânio dele, entrando mais ou menos nessa região, e saindo do topo da cabeça. Ele era um indivíduo extremamente responsável, zeloso, cuidadoso, todo mundo admirava. E depois desse acidente, ele se tornou um indivíduo irresponsável, inconsequente, com dificuldade de estabelecer relações pessoais. É claro que isso tem várias interpretações. Se ele tem uma barra atravessada na cabeça, pode dar um trauma psicológico muito grande, né? E você se tornar um indivíduo diferente. Nitidamente ele ficou um indivíduo diferente, mas curiosamente, quer dizer, interessantemente, o crânio desse indivíduo está preservado. Então foi possível, inclusive, reconstituir a partir dos orifícios do crânio, que ele nunca conseguiu soldar lá onde estava a barra, ele conseguiu se detectar onde é que houve a lesão do sistema nervoso central.
E é interessante porque existem várias pessoas, já a literatura médica mostra, que tiveram lesões em áreas parecidas com o Phineas Gage e que têm um comportamento parecido com ele, e situações não tão traumáticas, tão como a que ele vivenciou. Então, você tem situações, por exemplo, que o indivíduo vai ter um AVC localizado em uma determinada região do córtex pré-frontal, e ele passa a ter um comportamento bastante diferente, ele passa a ter um outro tipo de personalidade. Antes de eu avançar, eu vou tentar argumentar, mostrar algumas evidências de que suportam essa ideia de que o cérebro, e juntamente, claro, o cérebro, eu vou dar ênfase na questão do cérebro, mas eu não ignoro que tem toda a inter-relação com o ambiente, tudo. A ênfase vai ser, eu vou focar na questão das lesões cerebrais. Mas antes, então, eu vou fazer um comentáriozinho, para quem não está familiarizado com a estrutura do encéfalo. Quer dizer, basicamente, a gente pode dividir funcionalmente o encéfalo em uma região mais primitiva, que ocorre, primitiva não tem um valor associado, está dizendo que surgiu mais precocemente da evolução, associada à manutenção da vida. Então, por exemplo, o tronco cerebral está envolvido muito na manutenção da respiração. Então, a gente não precisa ficar pensando em tem que respirar agora. Isso é automatizado, porque existem núcleos no tronco cerebral que cuidam disso. O controle de batimentos cardíacos, pressão arterial, várias outras coisas que são importantes para a manutenção da vida. É por isso que essas regiões são muito sensíveis e lesões aí, em geral, levam à morte, são incompatíveis com a vida. Existem algumas regiões mais novas, do ponto de vista evolutivo, e eu vou então falar do telencéfalo, que é constituído do córtex, da substância branca, dos núcleos da base e do hipocampo. Essas regiões são mais recentes e elas estão envolvidas mais com as funções cognitivas, que a gente pode chamar de funções superiores do cérebro. E mesmo no córtex, nós podemos distinguir o paleocórtex do neocórtex. O paleocórtex está envolvido mais com as questões da emoção e o neocórtex está envolvido com a percepção consciente, movimento voluntário e o córtex associativo, associação da fala. Vou dar alguns exemplos para talvez fique mais claro. Essas regiões são mais novas e muito desenvolvidas no ser humano. Então, o que acontece é que, enquanto as regiões mais primitivas estão muito voltadas à manutenção da vida, portanto, lesões lá costumam ser incompatíveis com a vida, lesões na região do neocórtex, elas já são compatíveis com a vida. E elas são essas que mostram alterações no comportamento, alterações em muitas das características do indivíduo. Dependendo do local da lesão, então haverá diferentes sequelas que poderão acontecer. Então, a literatura científica, inclusive a literatura leiga, mostra um número enorme de casos ilustrativos disso. Na literatura leiga, vários talvez já tenham lido, o livro O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu e O Erro de Descartes, que citam várias situações como essa. Então, só para algumas situações em que há mudança importante na personalidade da pessoa e algumas situações bem bizarras. Então, há um caso, por exemplo, de uma mulher extremamente bem educada, pudica, bem comportada, todo o padrão, inclusive inglesa, e que ela teve uma lesão numa determinada região do neocórtex e passou a ser uma pessoa muito promíscua e, como a gente diz aqui, desbocada, e ficou, como o Sérgio falou, cobrolaria.
Existe um caso também bastante conhecido de um indivíduo que não reconhecia a metade do seu corpo. Ele enxergava a metade do corpo, ele era capaz de descrever, mas ele não reconhecia. Ele chegava a ponto e só bandeava a metade do corpo, bandeava a metade. Mostrando algumas situações que são difíceis da gente entender se a gente pensa uma coisa racional assim, acima do cérebro que pudesse. Quer dizer, como é que o espírito poderia não entender isso? Tem uma outra situação também interessante, que a pessoa pode enxergar, mas ela não reconhece os objetos. Então o córtex visual dela está perfeitamente livre, mas o córtex associativo não está. Então, por exemplo, ele pode enxergar essa caneta aqui, ele vai ver a caneta, ele é capaz de descrever a caneta, falar a cor dela e tudo, mas não sabe, não gera o conceito de caneta. E curiosamente, se você dá a caneta, ele pega aqui, abre a caneta. Quer dizer, ele reconhece pelo tato, ele tem a via associativa pelo tato, mas não tem do lado da visão. Então, isso é um exemplo de lesões que levam a comportamentos até bizarros ou mudanças de personalidade importantes. Mas não são só lesões. A hiperexcitação também pode levar a comportamentos normais. Um exemplo típico, existe um tipo de epilepsia. A epilepsia não é só epilepsia motora, aquela que, em geral, é mais evidente, né? Existe uma epilepsia do lobo temporal em que a pessoa tem um comportamento estranho. Eu me lembro, quando eu era estudante, de ter visto um filme de uma pessoa que tinha, no auge de uma crise de epilepsia temporal, ela ficava abrindo e fechando a gaveta. Uma coisa sem nenhum sentido. E era uma coisa compulsiva dela. É possível induzir comportamentos, um comportamento agressivo, por exemplo, em animais, por estimulação de algumas áreas específicas. Então, é possível se imaginar, e na verdade há casos assim, de se houver um foco epilético numa região equivalente no homem, a pessoa tem um surto de agressividade, de violência. Isso eu acho que leva a algumas questões, eu vou voltar a elas mais para frente, sobre a responsabilidade moral dessas pessoas que têm esse tipo de patologia. Há algumas encefalites que também podem causar comportamentos agressivos e algumas doenças metabólicas levam à automutilação. A pessoa ela morde o lábio até corta pedaços dos dedos por uma doença metabólica e aí, no caso, inclusive, geneticamente determinada. Eu também compartilho com o Sérgio Pena a ideia de que não há um determinismo genético, mas existem algumas situações que levam claramente a uma patologia. E outro exemplo que pode ser falado também são as intervenções farmacológicas. Todo mundo sabe que drogas lícitas ou ilícitas podem induzir comportamentos anormais de uma pessoa. Entre as lícitas, o álcool, por exemplo, todo mundo sabe que existem vários tipos de bêbado. O bêbado violento, o bêbado chato, o bêbado... Então, quer dizer, essas pessoas estão com um comportamento alterado pela farmacologia. Mas existem alguns fármacos que podem alterar o comportamento das pessoas. E existem algumas substâncias que são normais da fisiologia. Por exemplo, a ocitocina é um peptídeo que é produzido normalmente no sistema nervoso e que ele está associado a um comportamento afetivo, de proximidade. Então, animais, como você dá a ocitocina para eles, eles ficam mais afetivos com os outros. E ele está muito associado, tem gente falando que é uma espécie de um hormônio da monogamia. Bom,
É claro que eu estou falando de várias coisas alterando diretamente o sistema nervoso. Agora, a gente tem que estar claro também, não vamos cair num determinismo neurológico. O ambiente pode causar modificações funcionais no cérebro. E um deles é a educação. Quer dizer, são alterações sutis, elas, até onde eu sei, não são determinadas morfologicamente, mas você pode induzir, quer dizer, educar as pessoas para ter comportamentos diferentes. E um outro caso extremo, já pegando assim para ficar bem óbvio que o cérebro tem essa plasticidade, ou seja, ele se modifica funcionalmente com o meio ambiente. É o caso, por exemplo, o sujeito pode ter um AVC, ficar com a paralisia de parte do corpo e recuperar esse movimento com fisioterapia. Quer dizer, uma intervenção externa alterando a função, porque aquela parte do cérebro morreu. Então ele tem uma plasticidade que é... Então há um diálogo, quer dizer, tanto o comportamento ele se deriva de atividade cerebral, mas também a atividade cerebral é modificada pelo meio externo, pelo próprio comportamento. E uma coisa que o treinamento também. E aí há um caso, por exemplo, eu vi notícias aqui, o exército americano, ele usa técnicas de neurociência para diminuir o medo dos seus recrutas. Então, ele sabe que existem algumas regiões que são envolvidas na sensação de medo, e é claro que eles não querem soldados como covardes. Então, eles usam de instrumentos das neurociências para reduzir o medo dos recrutas. Bom, só para concluir essa parte, há uma percepção de que uma crescente compreensão dos mecanismos cerebrais subjacentes a diferentes tipos de comportamento leva a implicações potencialmente dramáticas na nossa perspectiva de ética e justiça social. Quer dizer, o crescimento pode levar a modificações das pessoas e, portanto, ter uma modificação dramática na nossa sociedade. E aí, isso leva a questões éticas de duas naturezas. Uma é a ética do fazer das neurociências e as implicações éticas do conhecimento. E o outro seriam as implicações filosóficas do conhecimento adquirido. Eu vou tratar rapidamente esses dois. Primeiro, só para dizer que eu não mencionei, mas vou falar rapidamente, é a ética da experimentação. É claro que existem alguns princípios éticos da experimentação, seja com animais ou com seres humanos, que têm que ser obedecidos. Agora, às vezes, nas neurociências não são tão fáceis de serem resolvidas. Por exemplo, uma coisa básica é o consentimento esclarecido. Né? Só que, e quando a gente tem uma doença neurodegenerativa e há dúvida se o paciente saberia claramente, seria possível esclarecê-lo claramente do que vai ser feito. É mais complicado. Pode ser que em algumas situações você possa, algumas não. Então, algumas peculiaridades em relação à experimentação nas neurociências. E também um outro exemplo é quando há dúvida se o paciente agiria em seu interesse. No caso, por exemplo, de depressões. O sujeito poderia aceitar, por exemplo, uma coisa que não viesse a destruir. Então, não é. Então, cabe a dúvida, teria algum limite para a experimentação em neurociências? Eu lembro que, na década de 70, se falou muito de ter uma moratória, quando se descobriram as enzimas que são capazes de cortar o DNA e, portanto, modificar o DNA, se falou muito em fazer uma moratória nessa pesquisa. Isso acabou não prevalecendo e a engenharia genética está aí, para o bem e para o mal. Agora, a ética dos usos e dos avanços das neurociências.
Então, os avanços na neurociência têm o potencial de criar e de remediar problemas individuais e sociais. O uso desse conhecimento irá moldar a nossa sociedade futura. Então, no futuro, é possível que métodos não invasivos, por exemplo, possam determinar se uma pessoa está mentindo. Isso pode ser importante, por exemplo, no tribunal. Mas pode também ser um instrumento para a obtenção não ética ou não legítima de informações. É possível diagnosticar predisposições comportamentais, mas aí vem toda essa questão de, por exemplo, a saúde, a questão de saúde pública ou saúde privada, né? E poderia pensar o seguinte: se for diagnosticado um potencial surto psicótico, qual a responsabilidade legal da pessoa se não o prevenir? Até porque a gente tem que pensar que isso também não é determinístico. A gente está falando de um potencial surto psicótico. Será que a pessoa, então, é obrigada a prevenir? Quer dizer, aí, perguntas que a gente tem que pensar. Muitos desses diagnósticos são probabilísticos. E, às vezes, até você dá o diagnóstico probabilístico, ele gera a coisa que você está dizendo que são as previsões autorrealizadas. Quanto que as pessoas com patologias neurológicas poderão ser marginalizadas ou protegidas em função de diagnósticos precoces? Uma questão que está colocada, porque a capacidade de fazer diagnósticos precoces a tendência a aumentar. Quando compreendermos todos os estados fisiológicos subjacentes ao comportamento, qual será o significado do normal e do anormal? Ou seja, um indivíduo que é violento, como naquele exemplo que eu falei, ele pode ser violento porque ele é assim, quer dizer, uma característica pessoal, ou ele está com um ataque epilético, um surto epilético na amígdala. Quer dizer, nós vamos ter que saber o que é o que, qual vai ser o critério dessa classificação. E existe, já está acontecendo aqui, que a gente, várias pessoas estão chamando de medicalização do normal. Quer dizer, o sujeito está triste como antidepressivo. Às vezes ele está triste porque perdeu, teve uma perda importante. Isso é normal, né? É importante até ele ficar triste, né? Mas está havendo uma medicalização. Dormiu mal à noite, dormiu, está dormindo. Qualquer coisa, a intervenção passa a ser medicamento. Então, isso é uma tendência, é claro, que interessa a indústria farmacêutica. Isso. Até que quanto seria ético tratar pessoas agressivas sem gerar uma população de pessoas acomodadas e passivas? Talvez seja fácil identificar alguns extremos. Então, por exemplo, há uma estimativa que um número significativo, provavelmente a maioria das pessoas que estão condenadas à morte nos Estados Unidos, na verdade tiveram uma patologia, tem algum tipo de patologia. Então, em vez de executá-las, talvez fosse o caso. Eu não defino essa execução de jeito nenhum. Mas seria talvez o mais correto, né, o mais coerente tratá-las. Quanto da diversidade das personalidades poderá ser reduzida por medicamentos? Poderão as drogas serem eticamente utilizadas para aumentar capacidades ou para apenas corrigir deficiências? Já tem aí anúncio tal que vai aumentar a sua memória. Pode querer aumentar a inteligência, os pais podem logo tentar hormônio do crescimento, o filho ficar maior. Então, quanto que isso é ético? Quanto que é desejável para a sociedade? E aí a gente
gente lembra do Admirável Mundo Novo, né? Onde essas questões eram todas resolvidas ou geneticamente ou através de medicamentos, de som. Então, todas as diferentes camadas sociais viviam muito bem e felizes, e contentes de se pertencer àquela camada social, por mais que outra coisa. Bom, agora a gente tem visto isso e considerado as implicações éticas do avanço das neurociências. Porque a ética tradicional se assenta em conceitos filosóficos, como livre-arbítrio, autocontrole, identidade pessoal, intenção, etc. Como ficam esses conceitos se a gente pode modificar o cérebro para ter comportamentos diferentes? Quer dizer, o quanto que a pessoa, a questão do livre-arbítrio, há embutida a ideia de que a personalidade individual é um mero fenômeno dos eventos cerebrais. Então, quais são as consequências filosóficas desse conceito? Como ficam os conceitos de conhecimento moral e de comportamento à luz desses novos conhecimentos das neurociências? O que nos faz humano? Como ficará o celebrado conceito da racionalidade em vista das evidências do papel das regiões ligadas à emoção nas tomadas das decisões? É possível, há casos de pessoas que perderam a capacidade de ter emoções. E a racionalidade, quer dizer, a capacidade de resolver problemas, de identificar coisas, se mantém. Na verdade, esse indivíduo é incapaz de ter atividades, ter ações. Então, ele vira uma espécie de um robô, porque a emoção tem que estar envolvida no processo da tomada da decisão. Bom, então, algumas intervenções farmacológicas ou cirúrgicas, além de melhorar a saúde do paciente, alteram o funcionamento do cérebro, com o possível custo de alterar a personalidade desse indivíduo. O que seria ético nesse caso? Fazer intervenção, fazer comunicação? Às vezes a patologia é grave. Então, são questões que eu gostaria, assim, eu acho que são importantes serem discutidas, e na verdade, obviamente, eu acho que elas estão começando a ser discutidas dentro dessa nova disciplina de neuroética. O panorama, ele pode parecer assustador, eu até acho que é assustador. Agora, eu não gostaria de concluir aqui deixando no final uma mensagem assim, meio alarmista ou pessimista. E eu só gostaria de lembrar que algumas questões éticas que pareciam graves há alguns anos foram, ou pelo menos estão sendo superadas com o tempo, com as discussões e com a... Então, nem todo mundo aqui se lembra do primeiro transplante cardíaco. Hoje parece uma coisa até banal, eu acho que os jovens nem vão acreditar no que eu vou falar. Mas foi um auê, assim, é um coração que está sendo transportado de um indivíduo para outro. Isso é uma questão que hoje é risível. Não existe. Foi superado. O primeiro bebê de proveta também foi hoje se chama reprodução assistida. Já tem toda. É claro que sempre há questões éticas envolvidas. Eu estou dizendo que o que parecia uma coisa assustadora há algum tempo atrás, ela foi resolvida de uma forma ou de outra. Pode até ser que a solução não seja definitiva. A questão das modificações genéticas que eu mencionei, até se pensou numa moratória. É claro que ainda tem questões transgênicas, tem muita questão que não está completamente resolvida, mas tem questões que estão resolvidas. Produzir insulina em bactéria não há problema, não sabe? Não é um problema ético.
A clonagem animal, o Sérgio mencionou, também quando surgiu, né, a clonagem humana e tal. Então hoje, é claro que o Sérgio falou que isso não é um problema, porque é impossível. Na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte: ele requer um esforço tão grande, com resultados tão medíocres, que não vale a pena e não vai acontecer. Então, mas não é uma coisa que está se resolvendo. Né? Ninguém já fica tão assustado. Então, agora, o que eu acho que é importante, né, é que essas questões que eu estou colocando, e muitas outras que podem estar na mente de todos nós aqui, elas estão na hora de discutir. Então eu acho que eventos como esse, né, e centros de estudos contemporâneos que estão sendo criados aqui, são muito importantes para nos anteciparmos a muitos desses problemas. E aí é muito importante que na solução desses problemas sejam discutidos, haja um diálogo muito claro entre as disciplinas envolvidas, porque há informações, às vezes até desinformações, que podem causar uma turbulência desnecessária nessa discussão. Muito obrigado.